Você sabia que o Palmeiras foi campeão brasileiro em 1969, sem nem saber ao certo que era campeão? Imagina vencer o jogo decisivo, descer para o vestiário e ficar 32 minutos em silêncio, esperando um resultado lá em Minas para saber se o título era seu. Esse é o tipo de história que só o futebol brasileiro é capaz de nos entregar. E hoje você vai reviver cada detalhe dessa conquista maluca, emocionante e subestimada. Fica até o fim porque tem polêmica, virada épica, torcida em vigília e até festa com Hebe Camargo. Grandes histórias, polêmicas quentes e lances inesquecíveis. Discovery Foot, o futebol como você nunca viu. Sem mais enrolação, vamos para o vídeo. Um campeonato diferente. Em 1969, o Campeonato Brasileiro ainda era chamado de Torneio Roberto Gomes Pedrosa, o famoso Robertão. Era o único torneio nacional do ano, já que a Taça Brasil tinha sido extinta. Foram 17 times de 7 estados, divididos em 2 grupos. Todo mundo jogava contra todo mundo em turno único, mas os 2 melhores de cada grupo avançavam para o quadrangular final. O Palmeiras, que começou muito mal, chegou a ser vice-lanterna do seu grupo. Conseguiu uma arrancada espetacular. Venceu os últimos 5 jogos da fase inicial e se classificou. Era o início de uma reviravolta que parecia impossível. Mas parecia o Palmeiras. O quadrangular final. Na fase decisiva, o Verdão enfrentou só pedreira. Corinthians, Cruzeiro e Botafogo. O primeiro jogo foi um clássico nervoso contra o Corinthians, 0-0. Depois, contra o forte time do Cruzeiro, saiu na frente com César Maluco, mas cedeu o empate com Palhinha. Na última rodada, o cenário era complicado. O Palmeiras precisava vencer o Botafogo e torcer para que o Corinthians não ganhasse do Cruzeiro. Mas o Verdão precisava de saldo de gols maior que o Cruzeiro. Era quase uma equação de vestibular. O jogo que valeu o título, mas não decidiu. Domingo, 7 de dezembro de 1969. O Morumbi estava quase vazio. Pouco mais de 8.000 torcedores. O palmeirense, acostumado a grandes públicos e festas nas arquibancadas, estava desconfiado. Havia tensão no ar. Era o jogo mais importante da temporada. Mas ainda não era certeza de título. O adversário era o Botafogo, tradicional, perigoso, mas que entrou em campo desfigurado com vários desfalques importantes, como Gerson e Roberto Miranda. O Palmeiras, por outro lado, foi com força total. E quando a bola rolou, não demorou para a qualidade técnica do Verdão fazer a diferença. Logo no primeiro tempo, Ademir da Guia, o craque que comandava o meio de campo com elegância e inteligência, marcou 2 gols, um deles em uma jogada trabalhada, outro mostrando sua precisão nos chutes. César Maluco, sempre oportunista, deixou o dele também. 3-0 antes do intervalo. O título parecia cada vez mais perto. No segundo tempo, o Botafogo até esboçou uma reação com um gol de Ferretti, mas a vantagem era sólida, e o time carioca já não tinha forças para buscar algo maior. Vitória por 3-1, convincente, segura e que deixava o Palmeiras praticamente campeão. Mas tinha um detalhe importantíssimo. O Cruzeiro ainda jogava no Mineirão contra o Corinthians. Se o time mineiro vencesse, teria os mesmos pontos do Palmeiras e forçaria um jogo extra. A torcida no Morumbi começou a segurar o grito. O jogo já tinha acabado, mas o título ainda não era oficial. Começou ali uma das cenas mais curiosas da história do futebol brasileiro. Os jogadores do Palmeiras ficaram em campo, ouvindo o radialista no alto-falante, esperando a confirmação do resultado em Belo Horizonte. Minuto a minuto, o suspense tomava conta. A festa e a vingança contra o rival. Choro, abraço, alívio. César Maluco correu para abraçar Rubens Minelli, o técnico que segurou a bronca mesmo com a pressão para ser demitido meses antes. A torcida fez festa nas ruas, nos carros, no Palestra Itália. E claro, não podia faltar a provocação. 1, 2, 3,
O Corinthians é freguês. 1, 2, 3, já vai para 16, em referência ao jejum de títulos do rival. A semana de glória e polêmica. Na segunda-feira, os corintianos estavam furiosos. Denunciaram a arbitragem, reclamaram de impedimentos, pênaltis não marcados e até falaram em roubo. Mas a diretoria do Corinthians engoliu a seco e cedeu o jogo das faixas, que ia fazer contra-gana para o Palmeiras. No Palestra, o Verdão venceu por 3-1, com festa, volta olímpica, banda tocando Periquitinho Verde e até Hebe Camargo no gol para receber um pênalti de Ademir da Guia. O técnico Rubens Minelli, que quase foi demitido, saiu ovacionado. E a primeira academia se despedia, dando espaço à geração que faria ainda mais história nos anos 70. A defesa imbatível e o contexto histórico. Um detalhe que não pode passar batido é a solidez defensiva daquele time. O Palmeiras terminou o campeonato com a melhor defesa entre todos os participantes. Sofreu apenas 13 gols em 16 jogos, um número impressionante até para os padrões da época. Muito disso se deve à ascensão de Leão no gol, que mesmo jovem já demonstrava segurança de veterano, e a dupla de zaga que começava a se consolidar com Luiz Pereira e Baldock. Uma base que daria frutos anos depois na seleção brasileira. Outro ponto importante foi o contexto político do Brasil em 1969. O país vivia sob o regime militar, e o futebol era usado como válvula de escape da população e instrumento de propaganda pelo governo. O título do Palmeiras foi destaque até mesmo fora do esporte, com repercussão nos jornais como um símbolo de superação e união em tempos difíceis. Além disso, aquele título marcou a transição entre duas gerações históricas no clube. De um lado, os últimos lampejos da primeira academia, liderada por Ademir da Guia. Do outro, o surgimento de nomes que formariam a base da segunda academia, campeã em 1972 e 1973. Ou seja, 1969 não foi só um título. Foi a ponte entre duas eras douradas. Uma campanha que mostrou que o Palmeiras nunca morre, se reinventa. O time que parecia morto e fez história. O Palmeiras de 1969 começou mal, foi desacreditado e chegou ao topo com futebol, raça e nervos de aço. Foi a última taça da primeira academia e o primeiro brilho de futuros ídolos como Leão e Luiz Pereira. E para você que chegou até aqui, deixa nos comentários. Qual time brasileiro tem a trajetória mais épica no Brasileirão? Curte o vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho porque vem muito mais história emocionante por aí.